Tem uma habilidade que separa quem explode de resultado e de quem fica travado olhando pro feed vendo os outros crescerem. Essa habilidade não é edição de vídeo, não é tráfego pago, não é ter uma audiência grande. É copywriting. E antes que você pense, mas eu já uso a IA para fazer minhas copies, é exatamente aí que está o erro de 9 em cada 10 infoprodutores. 90% dos criadores de conteúdo estão usando a IA para criar copy em 2025. Isso é um aumento absurdo, porque em 2023 era só 64%, ou seja, quase todo mundo está usando. Mas aí que está o problema. A maioria dessas pessoas não está convertendo melhor. Na verdade, muitas estão até convertendo menos. E eu vou te explicar o porquê. Olha só, eu passei 4 anos estudando copywriting. Mergulhei fundo nisso. Aprendi os frameworks, os gatilhos, a psicologia por trás de cada palavra. E quando a IA chegou com força, eu vi uma coisa acontecendo que quase ninguém estava percebendo. Todo mundo começou a criar copy em segundos. Todo mundo começou a ter textos tecnicamente perfeitos. Mas teve um detalhe que passou batido. A copy perdeu alma. E sabe o que acontece quando a copy não tem alma? As pessoas simplesmente não sentem nada quando leem ou escutam. Pensa comigo, não importa o quão bom seja o seu produto. Se você não souber comunicar o valor dele de um jeito que toque a pessoa, você não vende. Você pode ter o melhor curso do mundo sobre emagrecimento, pode ter a melhor mentoria de como ganhar dinheiro online. Mas se a sua mensagem não chega no coração da pessoa, ela simplesmente rola o feed e esquece de você. E agora, com todo mundo usando a IA, isso está ficando ainda mais crítico. Porque todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Todo mundo pode pedir para o ChatGPT escrever um anúncio. O diferencial agora não é quem escreve, é como você faz essa IA escrever. E é aqui que 90% das pessoas erram. Deixa eu te mostrar o que eu estou falando na prática. Eu vou te dar alguns exemplos de como uma mudança sutil no ângulo da copy muda completamente o resultado. Exemplo 1. Para o nicho de emagrecimento para mães pós-parto. Olha a versão genérica que a maioria das IAs gera. Quer recuperar sua forma depois da gravidez? Descubra o nosso método inovador que ajuda novas mães a perderem peso de forma saudável e eficaz. Agora, olha essa outra abordagem. Você passa rápido pelo espelho do corredor. De relance, não se reconhece. A mãe que você se tornou ama o bebê com cada átomo do corpo, mas a mulher que você era sente falta dela mesma. Percebe a diferença? A primeira fala de resultado, a segunda fala de sentimento. A primeira todo mundo esquece, a segunda a pessoa sente. Exemplo 2, agora no nicho de produtividade para pessoas criativas. Olha a primeira versão. Cansado de se sentir sobrecarregado? Maximize sua produtividade e organize suas tarefas com nossa ferramenta. Agora, olha essa aqui. Aquele domingo à noite, quando a agenda da semana abre e o estômago gela. Sua profissão diz designer, mas sua realidade grita gerente de projetos amador. A paixão que te trouxe até aqui está soterrado debaixo de e-mails e reuniões que roubam a sua alma. De novo, uma fala sobre o problema. A outra coloca a pessoa dentro do problema. Olha o exemplo 3, no nicho de infoprodutos sobre vendas. Versão da IA básica. Aprenda as melhores técnicas de vendas que já ajudaram milhares de pessoas a fechar mais negócios e aumentar a sua renda. Agora, olha a versão com percepção. Você sabe aquele silêncio depois de uma venda que não aconteceu? Aquele pensamento de, será que minha mensagem ainda faz sentido? É ali que a venda começa. E é ali que a maioria desiste. Esses exemplos, eles não são sorte. São o resultado de entender uma coisa que a maioria não percebeu ainda. A IA, ela não sabe sentir, ela sabe estruturar, ela sabe gramática, ela sabe colocar gatilhos mentais no lugar certo. Mas ela não sabe o que a pessoa realmente sente quando acorda às 3 da manhã preocupada com aquele problema. Ela não sabe qual palavra vai fazer a pessoa parar de rolar o feed. E o pior, a maioria das pessoas acha que sabe usar IA porque pede. Escreva como um copywriter famoso e experiente. Ou então, use os gatilhos mentais de escassez e urgência. E aí o que acontece? A IA ela gera um texto bonito e tecnicamente correto, mas que não converte, porque faltou o principal, que é a percepção. Olha, eu vou ser sincera com você. Eu passei muitos anos estudando copy para aprender a fazer o que eu estou fazendo hoje. Mas você não precisa de 4 anos se você não tiver esse tempo, se você não quiser investir esse tempo nisso. O que você precisa é entender uma coisa. Copy boa não começa quando você escreve. A copy boa começa antes de você escrever. É no que você faz antes que está o segredo. E o que você faz antes? 3 coisas. 1. Pesquisa de público. Você não pode simplesmente dizer, meu público é empreendedor digital. Você precisa mergulhar. Quais são as dores reais desse público? Que linguagem eles usam para descrever o problema deles? O que eles já tentaram que não funcionou? Qual a crença limitante que eles têm? Qual o desejo real por trás do desejo aparente? E qual o desejo real por trás do desejo aparente? Um exemplo prático. Todo mundo acha que quem compra curso de emagrecimento quer perder peso, mas a dor real pode ser eu não me sinto eu mesma quando eu me olho no espelho.
Ou eu tenho vergonha de ir na praia com as minhas amigas. Se você não descobrir isso antes, a IA vai gerar copy genérica. 2. Extrair os melhores ângulos. Depois que você conhece seu público de verdade, você consegue identificar os ângulos que funcionam. Ângulo não é só falar diferente, é falar sobre o problema de um jeito que a pessoa pense: nossa, ela tá falando exatamente o que eu sinto. Por exemplo, produto para um curso de copywriting. O que seria um ângulo genérico? Aprenda a escrever textos que vendem. O que seria um ângulo forte? Você sabe aquela sensação de ficar 3 horas olhando para a tela em branco, tentando escrever um anúncio que não soa como todo mundo? Uma fala sobre copywriting e o outro fala sobre a dor de quem precisa de copywriting. 3. Criar uma oferta clara. Não adianta ter copy boa se a sua oferta não está clara. A pessoa precisa entender em 3 segundos o que você está oferecendo, para quem é e que transformação ela vai ter. E esses 3 elementos eles precisam estar alinhados com a pesquisa e o ângulo que você descobriu. Agora, aqui está o ponto que a maioria erra. Depois de fazer essa pesquisa toda, as pessoas chegam na IA e pedem: escreva um anúncio de captura para o meu produto. E aí a IA faz o melhor que ela pode, mas ainda assim sai genérico. Por quê? Porque a IA ela não sabe extrair e usar corretamente essas informações que você descobriu. Não adianta você ter feito a pesquisa se a IA não souber o que fazer com essa pesquisa. Então você precisa dar uma estrutura para a IA, mas não uma estrutura tipo escreva em 3 parágrafos. Tem que ser uma estrutura que ensina a IA a identificar qual dor tocar primeiro, qual linguagem usar baseada no público, como criar conexão emocional sem soar forçado, quando usar cada gatilho mental, como manter sua voz de marca. E aqui que tá o problema. Nenhuma IA sabe fazer isso sozinha. Todas elas precisam que você seja o cérebro estratégico. Foi por isso que eu criei o Reminisce. Não é para ser mais uma IA que escreve copy. É para ser uma IA que entende antes de escrever, que usa a sua pesquisa de público, que extrai os ângulos certos, que mantém a sua voz. Mas sem você precisar estudar 4 anos de copywriting, porque o Reminisce já tem toda a estrutura de persuasão, toda a inteligência sobre o que funciona e o que não funciona. A única coisa que você precisa fazer é configurar a sua pesquisa de público e a sua voz de marca lá na plataforma. E depois disso, toda a copy que você gerar vai ter a sua cara, o seu tom e vai falar direto com as dores do seu público. Então, resumindo, tudo que a gente falou aqui, copywriting é a habilidade mais importante para o infoprodutor. Por quê? Sem copy boa, não importa quão bom o seu produto é, você não vende. Todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas de IA. O diferencial agora é como você usa. A IA só é boa se você souber dar contexto para ela. E como você usa a IA do jeito certo? Faz a pesquisa de público de verdade, encontrando dores, linguagem, desejos reais, extrai os melhores ângulos dessa pesquisa e cria uma oferta clara e alinhada. Dá estrutura para a IA, não só um prompt genérico, ensina a IA a manter sua voz e usar os dados que você descobriu. E olha, você não precisa de 4 anos para aprender isso, mas você precisa entender que não existe atalho de pedir para a IA e pronto. Se fosse assim, todo mundo já estava rico. O segredo está em você ser o estrategista da sua copy e a IA ser a executora. Se você chegou até aqui, deixa um comentário me contando qual dessas etapas você mais tem dificuldade. Se é na pesquisa de público, se é extrair ângulos, se é dar estrutura para IA. Eu vou ler todos os comentários e posso até fazer vídeos mais específicos sobre os pontos que são mais críticos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui para fortalecer o canal. Até o próximo.